Beleza, pessoal? Boa noite. Satisfação tê-los novamente no nosso curso. E a aula de hoje, ela é bastante simples, vai passar para a gente uns conceitos aí muito importantes acerca de agendamento de tarefas. É um assunto muito importante, cai muitas questões e são muitos arquivos de configuração, vários programas que permitem com que o administrador ou o usuário comum possam fazer agendamentos de jobs, rotinas, né, scripts. E a aula de hoje, né, é uma aula que ela visa aí desmistificar toda essa questão. Né? A gente vai ver o ET funcionando, o BET, né, o Cron, CronTab, né, e o Anacron, que são soluções que implementam aí execuções de rotinas, né? Cada um com uma característica e uma peculiaridade diferente. A gente vai ver cada um funcionando, reproduzindo aqui os comandos. Joia? Então vamos lá dar o início aqui à apresentação. Tá? Agendamento de tarefas. Os recursos que nós temos no ambiente GNU Linux são vários. Tá? A gente está listando aí ó, o ET, ele é um serviço de execução de tarefas que não são periódicas. O que isso quer dizer? A gente cria o agendamento, ele vai executar num horário, minuto específico. Depois que aquela execução for realizada, ele não vai se repetir. Eu não tenho como criar com o ET uma rotina que ela fique executando frequentemente. Para isso, aí eu vou usar o Cron, né? Ou o Anacron. A gente vai ver a diferença lá. Uma funcionalidade do ET, que realiza ali a execução não periódica, a gente tem o BET. O que seria ele? Tá? Ele utiliza o daemon do ET para fazer uma execução de uma determinada rotina no momento que o servidor estiver menos sobrecarregado. Quando que ele é interessante para a gente? Digamos que você quer colocar uma rotina para que ela possa ser executada em qualquer momento, desde que o servidor esteja aliviado. Então, quando a gente cria uma rotina, por exemplo, com o ET, a gente vai lá, coloca lá, olha, eu quero que execute amanhã às 5 horas da tarde. Né? Vai terminar o expediente ali de 4 horas da tarde, 5 horas, inicia um backup, uma rotina, sei lá. Só que ainda pode ter muita gente trabalhando no servidor, enfim. Né? Ou outra rotina concorrente. Não quer dizer que aquele momento vai estar bom a nível de performance para o job ser executado. O BET, ele resolve esse problema. Ele utiliza o job agendado pelo ET, só que ele vai executar no momento que o servidor tiver a oportunidade. Ele vai ver lá a carga do servidor, opa, estou vendo aqui que eu estou aliviado. Eu vou executar o job que foi colocado lá com o BET. Uma funcionalidade dele é essa daí. A gente tem o Cron. O Cron, ele já é um serviço para agendamento de tarefas periódicas. Então, a gente tem uma granularidade muito boa. A gente pode agendar um job, eu quero que ele execute anualmente. Eu quero que ele entre semanalmente, diariamente, ou por hora, ou minuto. Então, se eu quiser que ele execute uma rotina a cada minuto, o Cron ele vai permitir isso para a gente. O Cron vai permitir. O Anacron já é uma solução diferente do Cron, que ele permite o seguinte: o Cron ele tem um problema. O Cron, a gente coloca lá o agendamento para um determinado horário. Digamos, eu quero que o job ele inicie de 1 hora da manhã, todos os dias 1 hora da manhã. Caso alguma coisa aconteça de forma que ou o daemon, né, do Cron, que fica lá observando a hora do servidor,
para poder executar a rotina. Caso o daemon não esteja executando, quando for atingido aquele horário, o daemon não vai rodar aquele job. Não vai. Então, depois que passou o horário daquele job, ele não entra mais. O cron não tem a inteligência de olhar assim, eita, teve um job que deixou de ser rodado, previsto para rodar de 1h da manhã, e já são 2, e ele não entrou. Eu vou colocar agora para rodar. Ele não vai fazer isso. Se perdeu a oportunidade de rodar naquele momento, ele não roda depois. Diferentemente do Anacron, que ele visa resolver esse problema. Então, se a gente agendar o job para que ele seja executado, na verdade, ele não tem a granularidade de hora. Eu agendo no Anacron para ele entrar no dia específico, e no melhor momento possível, certo? Ele inicia aquele job. Então, o que vai acontecer? Digamos que no cron, se eu botei lá para executar uma tarefa de 1h da manhã e um administrador de rede reiniciou o servidor para fazer uma rotina ali administrativa, uma manutenção, quando o servidor voltar, o cron não vai rodar aqueles jobs que ficaram ali sem ser executados. Se eu tiver o Anacron instalado na máquina, quando a máquina for iniciada, ele vai perceber que tem um job para executar e aí ele vai executar. Essa é a diferença entre o cron e o Anacron. Tá? Essa palavra aqui, ó, ana. Deixa eu habilitar aqui a minha caneta. Certo? Essa palavra ana, ela é do grego, que significa inversão, né? Então, não quer dizer que ele tem a função inversa do cron. Ele tem a mesma função de executar periodicamente jobs, né? Só que ele não vai ter uma granularidade muito grande, tipo, de hora em hora, ele não tem. A periodicidade dele é dia, no máximo. Eu posso agendar mensalmente, diariamente, anualmente um job. Só que se eu colocar lá, por exemplo, mensalmente, ele, quando chegar aquele período que ele verificar que chegou o dia que é para ele executar, se o servidor, a máquina estiver desligada, passar 1, 2 dias desligado, ele não vai rodar a rotina. Mas quando a máquina for ligada, aí ele vai e inicia a rotina. Joia? Aí eu trouxe essa tabela para a gente, que fica bem legal para a gente tentar definir aí a diferença entre cada um. O et, a gente tem o daemon dele, é o etd, né? É o daemon. Ele não tem frequência, tá, de repetição, ele roda no momento específico que você definir, e depois o job ele é descartado, aquela rotina. Granularidade, ele não tem granularidade. Você define um momento específico para ele ser rodado. Ele não vai ficar sendo repetido mensalmente ou diariamente, né, em hora, não vai. Okay? Qual é a finalidade dele? Executar uma rotina uma única vez. O cron, o daemon dele, se chama cron mesmo. A frequência de repetição dele, ele tem uma frequência que eu posso definir uma granularidade de minuto, hora, dia, o mês, né, semana, ano. A finalidade de executar essa com a frequência com alta granularidade, é o que tem a maior granularidade, é o cron. Então, se cair numa prova perguntando, eu quero fazer agendamentos com a maior granularidade possível, tá, e flexibilidade para execução, aí é o cron. O Anacron, o daemon dele se chama Anacron também. Frequência de repetição, sim, ele tem. A granularidade dele diária, tá certo? Eu coloquei aqui, ó. Ele não tem a granularidade do cron, né? E o ana, né, tá? Que vem do grego, dando uma indicação de inversão, né? Então, ele não realiza tudo que o cron faz, né? Ele vai estar sem a granularidade de hora
minuto e o dia da semana. Tá joia? Eu posso especificar para ele o dia específico, o dia, tá? O mês, o ano. Então vamos lá. O bet. Qual é o daemon do bet? É o próprio et. A gente falou lá no slide anterior que o bet ele é uma funcionalidade do et, né? O bet é uma funcionalidade do et. Ele não se repete. Finalizou aquela rotina, ele verificou lá que a performance do servidor está de acordo com os parâmetros dele para ele executar, aí ele vai, executa e elimina o job. Beleza? Então a gente vai olhar aqui rapidamente o daemon, né? Ó, vou colocar aqui. Já estou logado. Então, ó, PS3. Ele deu para mim todos os processos na árvore de processo, né, do init. Então, eu tenho o etd, o daemon do et, e tem cron. O daemon do Anacron não está aqui, né? Vamos instalar o Anacron? Cadê aqui? Construindo árvores, né? Informação do Anacron é uma versão mais nova. Tá, ele está dizendo que está o Anacron aqui, é isso? Então tá, ele deve estar instalado, mas não está iniciado o serviço. Vamos ver aqui. Services, Anacron, Start. Vamos olhar agora o PS3 para ver aqui o nosso Anacron. Tá, não entrou o Anacron, né? Vamos ver aqui. cd/etc initd. Vamos entrar lá no diretório para ver se o Anacron está lá, né? Então vamos ver aqui, ó. Tá lá o Anacron, né? Então vamos instanciar ele aqui. Anacron start. Certo? E vamos ver lá no PS3 que ele não foi iniciado. Não sei que bug é esse aqui. Stop. Aí ele parou. O Anacron. Joia? Então, se ele parou, é porque ele estava iniciado, né? E vamos iniciar de novo aqui. Iniciou, né? E ele não aparece. Deixa eu ver outra coisa aqui, ó. Service. Vamos ver aqui se ele tá, ó, não está iniciado. Pode estar com algum problema ele, pessoal. Eu vou desinstalar ele, tá? Vou expurgar ele aqui, ó. Tá? Aqui ele vai realmente desinstalar e remover tudão, né? Dos arquivos do Anacron. Então, vamos ver se pode ser isso daí. Tá? Dizer que sim, que quero desinstalar e expurgar ele. Certo? Agora eu vou realizar um apt-get update. E aí a gente instala ele de novo. Aí vamos ver se ele tem um comportamento diferente, né?
certo? Pronto. E agora a gente vai instalá-lo novamente. Vamos lá. Cadê aqui o apt-get install Anacron? Instalando. Pronto. Está lá. Vamos tentar instanciá-lo. Anacron start. Agora vamos olhar para os nossos serviços e ver se ele está ativo. Não está, né? Vamos ver aqui, ó. PS3. Não apareceu, né? Vou tentar outra coisa aqui. PS. Vamos ver se ele está instanciado aqui. Vamos dar um gap. Anacron. Tá, ó, tem um processo do Anacron aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Tem um processo do Anacron aqui. Talvez ele não... Agora é engraçado como ele não aparece aqui pendurado no init, né? Depois a gente vê por que ele não está aqui aparecendo, né? Ele pode estar instanciado, mas se ele fosse um subprocesso de outro, ele apareceria aqui de alguma forma, né? Mas enfim, tem um processo aqui, ó, tá? Que o Anacron está aqui, né? Se eu digitar lá, ó, PID off, lembra da nossa aula anterior, que a gente sabe qual que é o PID de um processo, de um programa que esteja na memória? Então, ó, Anacron, então é para ele me dizer lá, né? Opa, não apareceu. Beleza, pessoal, vamos perder tempo aqui não. Depois a gente dá uma verificada aí para reproduzir do Anacron, certo? Então a gente viu aqui que o daemon do et é o etd, do cron é do cron, é o cron. Não confundam se cair na prova, tipo assim, o daemon do cron é o cron d. Não é. É uma exceção, tá? Olha lá, ó. O cron, o daemon dele é o cron mesmo. Joia? E o cron do bet é o próprio etd. Não tem o betd não, certo? Vamos para aqui que a gente vai visualizando. Então vamos estudar um pouquinho sobre o et. Olha aí. Permite criar agendamentos não periódicos. Precisa do daemon dele estar ativado, senão na hora que a rotina for para ser executada, ele não vai entrar. Tá certo? E assim como o cron, se for perdida aquela janela da execução dele, ele for passado do momento da execução dele, ele não vai rodar de novo. Ele vai ser eliminado o processo, né? A tarefa, sem executar. E como ela é uma tarefa específica, perdeu. Vai ter que agendar de novo. Certo? Então tem esse diretório aqui, o var spool cron et jobs. Nele vão estar todos os jobs que nós criarmos. Todos vão estar lá. Joia? A gente tem o /etc et allow. Esse cara aqui, ele vai armazenar uma lista de todos os usuários que podem usar esse comando et. Porque o et não é somente um comando do administrador do servidor. O usuário comum, ele pode querer agendar rotinas para executar. E aí basta ele colocar lá, que aí vai ser criado no perfil do usuário dele, aliás, no diretório específico, com a referência a ele, que ele é o proprietário daquele job lá, né? Então vamos ver lá como é que isso acontece. A gente tem também esse diretório et deny, é um blacklist, né? Uma lista negra ali de quem são usuários comuns que não podem usar o comando et para fazer agendamento de trabalhos. Então vamos lá, ó. Tá? Os principais parâmetros é o F, que a gente define um arquivo para executar. Então, por exemplo, eu tenho um script que eu quero rodar na minha máquina. O que eu vou fazer? Eu boto lá et -f e coloco lá o arquivo que é o script. E aí defino o período, o tempo, né, que eu quero que execute. Eu quero que execute
no dia tal, tal horário, né? A gente define o horário depois. O D, eu deleto um determinado agendamento de job, joia? E o L eu listo. Então, bem simplesinho, né? Os parâmetros aí. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, da sintaxe dele, né? Essa sintaxe aqui, ela abre o promptzinho para você configurar o ET. Na verdade, quando você entra no comando, você está configurando o arquivo, que é o arquivo de script. Então, olha, vamos executar aqui, ó. Vou entrar aqui, vamos ver a hora do servidor aqui, ó. Date. Eu tenho aqui, né? São 20 horas em ponto. Então, se eu for criar um ET aqui, aí eu vou colocar, né? A hora que eu quero executar. Vou botar aqui, ó, 20 horas e 05 minutos. De quando? Hoje é dia 11. Eu começo o mês, certo? 06, 11, tá? E o ano, 2015. Essa é a sintaxe, mês, dia e ano. E aí, quando eu entrar com o comando, ele me coloca dentro do script que ele vai criar para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero colocar aqui um echo olá, né? Dou um enter, ele colocou a primeira linha do meu script. Aí eu vou lá e coloco, sei lá, sleep 5 minutos. Depois eu mando ele dar um W, executar lá o W. Tá? W. E aí, para eu sair e salvar essa configuração, eu tenho que dar Ctrl D. Então, ó, Ctrl D, eu salvo o meu job. Para consultar os jobs existentes, eu digito o comando jobs, né? Jobs. A gente já viu isso aí. Tá certo? Vamos lá. Aliás, perdão, pessoal. Jobs, ele é um comando que ele me visualiza o que é que eu tenho em execução no meu usuário. Então, na hora que entrar o job lá, aquela rotina, que ele instanciar, ele vai me mostrar. Agora, para eu listar os agendamentos, aí é o próprio programa do cron, né? Do cron não, do ET. Aí eu tenho aqui, ó, ET-L. Foi o que a gente aprendeu lá, ó. O ET-L, ele lista para mim todos os meus agendamentos. Certo? Então, para a gente visualizar o conteúdo do ET, a gente vai entrar lá, ó. Vamos entrar no script do ET. Ó, vou entrar lá. nano/var, né? Aí, log, certo? ET, aliás, cron, aliás, spool. Pessoal, tem três diretórios muito importantes dentro do nosso var, tá? Quais são esses três que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, para não confundir a mente? É o log, vão estar somente os logs. Aí a gente tem o cache, que ele guarda no cache informações temporárias, tipo do apt, né? Aquelas informações do apt, guarda informações de que mais? O comando lá do locate, tá? Tudo que é banco de dados, de informação, de dados que podem ser usados por programas, fica lá no cache, tá? E a gente tem um spool, que também serve para todos os agendamentos do cron, por exemplo, do ET, e tá ficar no spool, certo? Aí a gente tem lá o ET, aliás, o cron, né? Cron, ET jobs, certo? Então fica dentro do spool. Se eu for olhar esse cara, certo? A gente vai ver que tem lá, ó, um arquivo dentro dele. Esse arquivo, o que é que tem dentro dele, ó? São as variáveis que foram criadas, variáveis de ambiente, e o meu script lá, ó. Tá vendo? No final dele, o meu script. Se eu sair dele aqui, ó, vamos ver que hora que é aqui, ó. Date. Ó, então são 20 horas, 04 minutos e 38. A gente disse que era para ele entrar às 20h05, né?
e 5 minutos. Então, já ele vai executar. Ó, ele começa aqui, ó, um script shell, né? Sempre começa com essa linha. Ele vai executar o et com esse usuário, o ID e GID. Pode mandar um e-mail para o cara, certo? E aí estão aqui as variáveis. Então, ó, ele rodou o nosso programa, tá? Eu sei que ele rodou o programa. Todo agendamento ele vai rodar em segundo plano. Mesmo que a gente tenha passado parâmetros, ele dá a informação, digamos, que ia sair na tela. Por exemplo, eu mandei dar um eco. Só que ele vai dar esse eco e ele não sabe em qual terminal ele vai dar esse eco. Ele vai rodar sobre o contexto do root, viu lá. Só que ele vai dar um eco e pronto. Aonde é que ele vai jogar esse eco? Ele não sabe. Por isso que não aparece aqui na nossa tela aquela informação. Bateu aqui 20 horas e 5 minutos, só que não saiu nada na nossa tela. A gente vai fazer um script aqui para reproduzir ele jogando na nossa tela aquela informação. Tá certo? Então, ó, se a gente for voltar lá no var spool, né, cron et jobs, a gente vai ver que não está lá mais aquele arquivo lá. Ó, não tem mais nada lá dentro. Aquele agendamento lá, ele eliminou, não tem mais nada. Então, se a gente criar um outro job aqui, vamos lá, vou colocar aqui, ó, now, mais 1 minuto. Então, estou dizendo que é para ele agendar uma execução a partir de agora, daqui a 1 minuto, né? Vou dar aqui, ó. Aliás, eu tenho que definir, né? Se é em hora, o quê? Mais 1 hora, mais 1 minuto, dia, eu posso colocar um day. Cadê aqui, ó? Now. Espera aí. Now. Mais 1 minute. Eu coloquei minuto, não foi? Por isso que saiu errado lá. Olha aqui, ó, minuto. É minute, né? É em inglês. Então a gente tem que colocar one day, né? One month. Aí vai funcionar. Então, ó, eu entrei. E aí vou colocar aqui, né? O ls. Quero que ele dê um ls no diretório corrente. Beleza. Ctrl D aqui. Ele sair, ele criou o job, né? Criou o job para quanto? Para qual hora? 8 horas e 8 minutos. Se eu der um date aqui, ó, e vai lá, ó, 8 horas e 13 minutos. Já até passou, né? Vou colocar lá de novo. ls. Porque qual é o problema quando você cria one minute? É porque se você já tiver com os segundos mais avançados, ele só coloca, ó, olha aqui, ó. Ele colocou a hora cheia, né? Aliás, o minuto cheio. Então já era 8 e 41 segundos, ó. Então naquela hora que a gente viu lá, ele entrou rápido. Então, ó, -L. Tá aqui, ó. Então quando bater o horário, ó, já bateu aqui o horário, né? 8 e 9. Já saiu, ó. Não tem mais o job 71. Não tem mais. O arquivo lá, no diretório dele, no var spool, foi eliminado. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um script. Deixa eu entrar aqui no barra. Eu estou na raiz do computador, do nosso sistema. Vou criar aqui, ó, um arquivo chamado tarefa.sh. E aí esse vai ser um script shell, certo? Eu vou colocar aqui, ó, certo? /bin,
.sh, que é o shell que vai executar os comandos que a gente vai dar aqui. Então, o que eu quero? Existe uma forma de eu colocar na tela a mensagem da gente, certo? Vou colocar aqui, ó, job iniciado. Ok? Ponto e vírgula. Só que esse cara aqui, ele vai executar e não vai jogar em terminal nenhum, porque ele está rodando em segundo plano, lembra? Já já a gente vai ver como a gente joga em primeiro plano isso daí. E aí vou também jogar aqui, ó, eu vou executar um comando aqui, ó, sleep, 5 segundos, ele vai colocar lá, ó, né, job iniciado, vai esperar 5 segundos e vai printar para a gente ali, ó, job, aliás, echo, job finalizado, certo? Vai fazer isso daqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual que é o meu terminal aqui, né? Qual é o meu terminal? Então vamos descobrir aqui. TTY é o terminal PTS0, né? Que eu estou pela rede. Então não é TTY, é local. Então vamos colocar aqui, ó, que é para ele jogar esse fluxo. Eu quero que ele jogue para /dev /PTS/0. E essa outra mensagem, /dev /PTS/0. Certo? Vou sair aqui. Então ele tem que printar essas mensagens aí. Tá? Executa o echo, espera 5 segundos e depois printa finalizado no meu terminal. Olha lá, ó. Só que o arquivo ele não tem permissão de execução, né? Ó, para o root, para os grupos e para os outros. Não tem. Vamos definir aqui, né? Então, chmod, né? Mais execução, certo? Em quem? Para esse tarefa.sh. Então, ó, já está lá, ó. O root pode executar, tá? Mas eu quero botar para os outros também, né? Então, como é que eu faço aqui? Então, outros vão poder executar também e os grupos também, né? Vão poder executar. Então, ó, tá lá. Agora, os grupos que o usuário faz parte executa e outros também. Ou seja, todo mundo pode executar esse arquivo aqui. Olha que ele já aparece verdinho aqui, indicando que é um script, né? Que permite execução. Antes, lá em cima, não estava, né? Beleza? Então, se a gente executar esse script agora, ó, tarefa.sh, olha aí, ó, ele vai printar a nossa mensagem lá, ó, job, ele espera 5 segundos e coloca lá, ó, finalizado. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver realmente funcionando, né? A gente vai lá, ó, colocar o seguinte, vou criar um hash aqui, now, mais 1 minuto, certo? Vou executar quem? Para facilitar, eu coloquei lá na raiz da nossa estrutura, né? Que é no barra root, né? Lá no, aliás, no barra, coloquei lá tarefa.sh. Tá lá. E aí vou executar aqui Ctrl D para sair. Aí ele já entrou, né? Porque eu demorei tanto para executar o processo aqui. Deixa eu limpar aqui, ó. E vou sair desse cara, tá? Date. Olha aí. Então, ele vai fazer isso, certo? A gente pode olhar lá o script nano barra var
spool cron et jobs. Aí vai ter um arquivo lá, ó. Esse cara contém lá a nossa rotina, ó, executar tarefa. Então, quando eu entrar aqui, ó, entrou, começou a executar. Finalizou. Aí, se a gente dá um et -l, não está mais o job. Não está mais o job e aquele arquivo lá, ó, vou dar um nano nele, não tem mais nada, né? Ele não existe mais lá. Existe agora porque quando eu entrei com o nano, ele criou, né? Mas não estava mais lá. Beleza, pessoal? Aí, vamos fazer o seguinte. Aqui eu trouxe sintaxes do gente, tá? Que a gente pode colocar somente o horário que a gente quer definir. Se a gente colocar o horário sem definir dia, então ele quer dizer que é hoje, né? A gente pode utilizar o parâmetro now para executar no momento. Podemos definir o horário com o AM, né? Que é o ante-meridium e o post-meridium, né? Para horários de manhã e de noite, manhã e tarde, né? Parâmetros como midnight funciona também. A gente pode colocar now mais one day, now mais, né? Plus one hour, one month, vai funcionar. One week, vai funcionar. Então, gravem essas possibilidades aqui, né? A partir do now, que aí fica mais fácil. Ah, eu quero colocar aqui um negócio para rodar daqui a 5 minutos. Pô, coloquei, vai entrar. Beleza? A outra possibilidade é a gente ver aqui, ó. Então, o etq é uma outra possibilidade de ver os jobs que estão na máquina. Tá? Vou colocar aqui, ó. Joia? Então, eu posso dar um et -l, que eu uso o próprio comando et para listar todos os meus jobs. Certo? Eu tenho comandos específicos do et, que são o et rm, que remove, e o et que só lista, né? Então, o et que tem a mesma funcionalidade do que o et menos L, né? De list. O que é de query. E o et rm é a mesma coisa que eu só digitasse lá o et menos d, né? De delete. Beleza? Aí vimos esses dois. Agora vamos reproduzir o bet. O bet vai usar o próprio dentro do et para executar no momento oportuno aquele job lá. Então eu tenho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Bet. Vou executar ele. Só entro com ele, bet. E aí vou colocar aqui o comando que eu quero. Tarefa.sh. E aí dou um Ctrl D, saio. Por acaso, ele já iniciou aqui o nosso trabalho. Ó. Por quê? Ele viu que, em termos de performance, ele pode entrar agora com aquele job. Mas isso não é verdadeiro sempre. Okay? Então, vamos colocar aqui de novo. Tarefa.sh. E vamos sair. Então, que vai mostrar lá. Ó. Tem aquele que eu agendei com 1 hora de diferença. E esse que entrou agora, que a gente agendou, só que ele vai rodar no momento oportuno. Então, quando o servidor estiver no momento que ele vai entrar numa fila, né? Ele entra lá numa fila de execução do computador, das rotinas que o processador tem para executar, e o processador decide. Fica a cargo dele. Tá, joia? Porque você disse que é para executar no momento que quisesse. Tá? Então, vamos deixar, ó, ele rodou aqui, ó, já entrou. Olha ele aqui, ó. Passou 5 segundos, aí ele finalizou. Olha, vou editar aquele nosso script lá e vou colocar um comando aqui, eu vou editar o nosso script
E essa mensagem aqui, eu vou substituir ela por um aplicativozinho que tem, que é esse aqui, ó, o Figlet. O Figlet, depois vocês baixem ele para poder criar um texto visual bacana na sua tela, para mensagens, né? Ele deixa você formatar textos. Então, por exemplo, aqui, ó, script finalizado com sucesso. Então, eu vou dar essa mensagem aqui, ó, nessa forma aqui, ó. Então, esse Figlet aqui, ele printou esse comando aqui de forma mais, né, chamativa. Isso aí você pode colocar uma mensagem de boas-vindas, um texto qualquer, né, de mensagem ali na tela que apareça para o usuário de forma mais visual, né, para ele. E não passe desapercebido um textozinho ali, né. Então, eu vou colocar lá, ó, essa aqui eu vou retirar e vou colocar o nosso Figlet. E vou colocar para ele printar na nossa tela, porque se eu não colocar para ele printar no terminal, ele não vai aparecer. dev/pts 0. Tá? Então, isso aqui a gente está colocando somente para efeito da gente ver o resultado do nosso programa rodando, né? Do daemon executando aquele job. Mas, no geral, vocês não vão ter isso daqui, porque você vai somente executar um backup, uma rotina, e gerar ali, você pode dar um redirecionador, né, para ele gravar num arquivo, um log informando data e hora que o job rodou, que executou aquela rotina de backup, e você sabe que realmente funcionou, né, aquele backup com sucesso. Normalmente é isso. Beleza? Então, se a gente rodar só o tarefa agora, aqui, ó, ele vai rodar iniciou o job, passou 5 segundos, aí ele printa lá, ó, script finalizado com sucesso. Então, nossos próximos exemplos vão seguir assim. A gente viu o Get funcionando, agora a gente vai passar para o cron, certo? Vamos lá para o cron. Então, o cron ele vai seguir executando rotinas que são periódicas, com uma granularidade alta. Qual é o principal arquivo que tem do cron? É o crontab, que fica lá no etc. A gente já falou dele em aula anterior, e esmiuçou lá o arquivo dele. Agora a gente vai só rever e ver a interação dele com outros comandos, né? Então a gente tem lá, ó, o arquivo de configuração do root. Então o root é quem edita esse cara. Usuários comuns podem se utilizar do cron para rodar jobs, só que eles não têm acesso a este arquivo. Eles não editam ele, não agendam aí. Certo? Então a gente tem aqui, ó, aquela dica que eu dei para vocês. Comecem a leitura inversa, tá? Da direita para a esquerda, tá? Aqui, ó, nossa leitura, tá? Então, o que acontece? A gente tem, primeiro, o comando que a gente quer executar. Nesse caso aqui, ó, dentro do root, tem tarefa.sh. Depois do comando, a gente tem o usuário. Depois do usuário, o dia da semana que a gente quer, certo? Aí depois a gente tem, depois do dia da semana, o mês que a gente quer. Aí vai descendo, né? Numa ordem lógica, né? A única coisa que saiu da rotina foi o dia da semana. Então, a gente tem o comando, tem o proprietário, que vai ser sempre o root para esse arquivo. A gente pode até suprimir essa informação do usuário, do root. Então, a gente tem o comando, o root, dia da semana, aí tem mês, o dia do mês, e a gente tem a hora e minuto. Essa é a ordem que a gente tem. Joia? Está aqui uma forma ilustrativa para a gente tentar decorar um pouco mais fácil. E aqui está o nosso arquivo lá do crontab. Joia? Tentei colocar ele num formato aqui que fosse
mais fácil. O ideal é que o próprio script viesse bem bonitinho, né? Indicando lá como é que você configura. Só que o crontab não vem assim, ele veio meio zaralhado lá. Ele vem com um exemplozinho, mas que dá para seguir o exemplo dele. Então vamos lá explorar esse arquivo aí do cron. Então, ó, nano /etc cron tab. Então, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a nossa tela, tá? Então eu vou ter aqui, ó, de trás para frente o comando, o root, que eu posso suprimir ele. Aí eu venho o dia da semana, tá? O mês, a data do mês, se é de 1 a 31, né? Aí vem hora e minuto. Bem simples. Os dias da semana que eu vou configurar lá, né, que é depois do root, pode ser de 0 a 7. O 0 sendo domingo. Aí você vai seguindo a sequência. E o 7 é uma redundância, mas também é domingo. Para evitar qualquer tipo de equívoco, né? Do cara começar uma data, ou botar. Ele sabe que 0 e o 7, o início e o fim, é domingo. E aí a gente tem aqui, ó. Vamos verificar aqui, ó. Esse exemplo que eu trouxe, ó. Executar a tarefa SH todos os dias às 13h07 minutos. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Asterisco. Asterisco quer dizer que em qualquer dia da semana, qualquer mês, qualquer dia, aonde? 13h07 minutos. Agora aqui, ó. Todos os domingos, às 3 horas da tarde. Então vai ser como? 0, né? Domingo, ou 7. De quando? Qualquer mês. Ou seja, em qualquer mês vai ter lá 4 domingos. Então, qualquer mês, em qualquer data que cair, 3 horas e 0 minutos. Aí a gente tem aqui, ó, executar a tarefa, tá? O backup, né? No dia 31/12, certo? Ou seja, sempre no dia 31/12, às 0 horas. Então, ó, qual o dia da semana? Vai ser 0, domingo. Aliás, aqui eu teria que colocar o seguinte, ó. Acompanhe o raciocínio. Se eu quero que vai ser sempre no dia 31/12, ou seja, no último dia do ano, eu não posso definir aqui 0, né? Porque se eu definisse aqui 0, só iria rodar caso o dia 31/12 fosse um domingo. E não é isso que eu quero, no exemplo, né? Então, mês 12, data 31, às 0 horas e 0 minutos. Agora, cadê aqui, ó? Aliás, asterisco, né? Agora, ele vai executar o nosso script, chamado backup, no horário estabelecido aqui e no dia estabelecido. Joia? Vou sair aqui e salvar. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Date. Ó, são 20 horas, 28 minutos, 45 segundos. Vou criar um para 20 horas e 30. Então, vou aqui no Cron Tab e vou colocar aqui, ó, um exemplo, né? Qual é o minuto que eu quero? 30, não é isso? A hora é 20 horas, não é isso? Qual data? Qualquer data. Mês? Qualquer. Eu poderia colocar, estabelecendo aqui, que seria no dia de hoje só, né? Mas vamos colocar para ele rodar qualquer dia às 20h30. Então, tarefa.sh. Joia? E vou sair desse cara. Joia? Então, ó,
daqui a 15 segundos, ele vai rodar o nosso programa e vai jogar na tela da gente. Ó, daqui a 9 segundos, 8 segundos, vamos ver se ele vai apresentar na tela. Aí vai ser o Chrome funcionando, né? Vamos ver lá. Não entrou. Vamos ver aqui por quê? Vinte e 30. Minutos, 20, qualquer data, qualquer mês, qualquer dia da semana. Aqui eu posso suprimir tarefa.ch. Vou colocar aqui o root. Vou colocar aqui 32. Ver se tem alguma coisa no nosso script aqui. Também tem que ver, pessoal, que quando o script tem algum parâmetro errado aqui, alguma linha, aí acaba que ele acaba prejudicando todo o arquivo. Deixa eu ver se tem alguma inconsistência aqui no nosso arquivo. Não tem. Tarefa.sh. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Olha aí, ele entrou, né? Faltou colocar lá o parâmetro do root. Olha aí, ó. Executou com sucesso. E se a gente entrar lá no arquivo, ele permanece lá. Aquele meu parâmetro permanece. Então, diferentemente do at, que é uma execução e acabou, o cron permite a gente colocar execuções rotineiras. Tá joia? Então, ficou aprendizado para a gente aqui, ó. A gente colocou o root e aí ele foi. Só que na bibliografia tem indicações dizendo que a gente pode suprimir esse cara. Certo? Não sei por que não funcionou. Tá? Por que na bibliografia ele indica que pode ser suprimido esse cara? Por quê? Porque esse arquivo, só quem edita, só quem roda nesse cara é o próprio root. Vamos olhar as permissões desse cara? Ó, se eu for olhar lá a permissão dele, stat. Lembra lá, né? O stat da estatística do inode, né? E o inode tem as propriedades de informação de parâmetro de segurança aqui, privilégio. Então, ó, o root, tá? Ele pode ler e gravar esse arquivo. Dos outros grupos só podem ler, read, né? Não pode gravar nem executar. E qualquer um outro usuário só pode ler também. Ou seja, esse arquivo, somente o root pode fazer qualquer operação com ele. Tá? Ele é um global. Tá? A gente vai ver que para os usuários existe um outro arquivo que vai ficar lá no /var spool, tá? Todos os agendamentos do et ou do cron ficam lá. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, reproduzimos, deu certo. Então, a dica que eu dou para vocês, vão dar uma explorada depois nesses parâmetros aqui, ó. Sempre que eu coloco um asterisco, eu estou dizendo que aquilo se repete na campo, o minuto, asterisco lá. Então, sempre se repete todo minuto. E assim sucessivamente. Joia? Beleza. Tá? Vamos aqui. A gente também, pessoal, tem alguns parâmetros. Isso aqui é uma informação de ouro, tá? Porque
não são todos os livros que têm essa informação, e também nem no manual MAN do comando cron tem isso daí. Então, eu tenho uns parâmetros que a gente pode substituir para não colocar lá aqueles 5 itens lá. Então, aqui, ó, por exemplo, anualmente, se eu quero rodar anual o meu job, o que é que eu tenho que fazer? Olha lá, primeiro parâmetro é parâmetro relacionado à semana, né? Então, qualquer dia da semana, asterisco, né? Qualquer dia da semana, no mês 1, tá? No dia 1, ou seja, janeiro 1, ele vai rodar. Em qual hora? 0. Em qual minuto? 0. Então, ele vai rodar às 0 horas do dia 1 do 1, toda vez, independente da semana que é. Então, isso aqui é um job anual, né? Mensal. Então, aqui, ó, fica até bom a gente ver isso aqui, que a gente aprende melhor. Você pode usar essa variável aqui, lá no arquivo do cron, ou pode colocar os parâmetros aqui, né? Então, aqui, ó, mensal. Então, o dia da semana, qualquer dia da semana. Mês, qualquer mês, tá? Data do mês. Então, sempre, em qualquer dia da semana, qualquer mês, no dia 1, às 0 hora, 0 minuto, ele vai entrar e vai rodar. Então, é mensal. Semanal. Aí, dia da semana, 0, ou seja, domingo. Em qual mês? Qualquer mês. Em qual data? Qualquer data. Às 0 hora, 0 minuto. Então, isso aqui é semanal, né? E aí, sucessivamente, pessoal. Usem o raciocínio aqui, que é bem simples, para a gente... Só pega aquele bizu lá da sequência, né? Comando, né? Da direita para a esquerda. Comando, o root, dia da semana, aí depois fica mais fácil, né? Aí o mês, a data, a hora e o minuto. Pronto, morreu. Vamos lá. Agora a gente vai ver o cron no nível do usuário. A gente já viu, confirmou, que o usuário comum ele não pode acessar aquele arquivo do cron tab lá do etc. Porque só quem acessa, na verdade, até pode visualizar, mas ele não edita aquele arquivo. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona e simular também, reproduzir um outro usuário executando. Então, a gente tem lá o comando cron tab, é um comando para edição da tabela de agendamentos do cron do usuário. Então, a gente tem o cron tab, arquivo, lá no etc, e temos um comando que esse está acessível para o usuário, que quando ele edita, ele está editando o arquivo dele. Tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, eu estou com o root, certo? Então, se eu digitar aqui, ó, cron tab, comando, -E, que é o parâmetro que eu tenho para poder entrar e editar minha tabela, então o root vai entrar aqui e a tabela vai estar nova aqui para ele, ó. Tá? Então o usuário dele vai criar. Poderia abrir aqui já aquele etc barra com tab, mas abriu um perfil dele ali, um arquivo limpo, para ele começar a editar aqui. Então, é o perfil do usuário dele. Quando eu gravar aqui, esse arquivo, ele vai ser criado onde? Dentro do /var, spool, cron tab, certo? Então, tanto o et fica lá dentro do cron, tá? Nesse endereço aqui, ó, var, spool, cron, né, agendamentos. Aí, lá no et jobs, vai ter lá os jobs do et. Já o do cron tab vai estar dentro desse cara aí. Então, ó, se eu quiser criar aqui, ó, um job, certo? Que vai executar de minuto em minuto. Vamos editar aqui, ó. Ó, todo minuto, joia? Ele vai executar aqui, ó, todo minuto, todo dia, qualquer data do mês, qualquer dia da semana, joia? Aí eu tenho o root, que vai executar
Tá certo? E o comando, qual que é? Barra, barra tarefa.sh. E vai rodar esse cara aqui, tá? Eu posso suprimir esse cara aqui, ó, vamos ver? Porque eu sou o próprio usuário. Então ele tem que interpretar que quando ele rodar esse script, na variável dele lá, ele vai rodar com o meu contexto de usuário, né? Vamos ver aqui, ó. Salvei. Se eu entrar lá para editar, ó, tá lá nosso agendamento. Então, vamos ver aqui, ó, como é que eu visualizo esse agendamento que eu criei, tá? Então, ó, nano barra var spool cron tab, ó, aí tem lá um root, joia? Se eu editar esse cara, é a minha tabela do usuário root. Então, para o usuário, vai rodar o script de acordo com o que está aí, tá certo? Vamos ver lá, ó. Vamos ver se ele vai entrar agora. Olha lá, ó. Entrou, né? Tá rodando. Então ele vai rodar esse job aí a cada minuto. Ele vai entrar. O que é que eu vou fazer agora? Vou editar lá com o E de edit. E vou colocar aqui um comentário para ele não rodar mais. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar uma outra sessão com outro usuário. Vamos iniciar aqui uma outra sessão. Essa sessão vai ser o Emanuel, usuário. Me loguei com a conta do Emanuel. Certo? O que é que eu vou fazer? Cron tab -E para editar a tabela, a minha tabela do usuário Emanuel. Aí vou lá, ó. Certo? Lá no final do arquivo eu vou colocar de novo, ó. Qual que vai ser o minuto, né? Eu posso colocar aqui, ó, seguindo esse exemplo aqui, ó, minuto. Ó, vou colocar aqui, ó, a hora, qualquer hora, qual dia do mês, day of the month, né? Qual que vai ser o mês, qual que vai ser o nosso dia da semana, qualquer dia da semana. Joia? E qual que vai ser o comando que eu quero digitar? Ponto, barra, tarefa, ok? Ponto .sh. Então, ó, quando eu sair aqui, se eu entrar lá para verificar, tá lá, ó, nosso agendamento, né? Ok? E aí, deixa eu colocar a nossa tela aqui, ó, com o usuário root, né? Por quê? Lembra que eu coloquei lá que é para printar no terminal, né? No TTY0, no PTS0, né? Ele tem que printar aqui. Então vamos ver a execução dele aqui, tá? Se a gente for visualizar lá o arquivo do usuário, tá certo? Olha lá, ó. O agendamento dele fica onde? Nano barra etc. Desculpa. Var spool cron tab, né? Aí vai ter aqui o Emanuel. Vamos lá, ó. Cron tab. Ele não tem acesso aqui. Então só lá o root. Vamos ver aqui, ó. Nano barra var spool cron tab Emanuel. Dentro desse cara, eu tenho aqui, né?
Qual que vai ser o minuto? A hora, o dia do mês, o mês, o dia da semana, certo? Tarefa.sh. Era para ele executar esse cara. Tá certo? Não sei por que ele não executou. Vamos ver aqui, ó. Talvez, pessoal, eu tenha uma suposição de que ele não tenha acesso para mandar para o meu terminal. Deixa eu ver aqui se eu executo o script mandando para o meu terminal. Tarefa.sh. Olha lá, arquivo não encontrado, parará. Então, é o usuário Emanuel que não tem permissão de ver o arquivo, o script, né? Olha lá, ó. Programa, peraí, ls. Ele não visualiza, né? Peraí, ls barra tarefa.sh. Só que o tarefa.sh não está aparecendo como um script para mim. Nano barra tarefa.sh. Eu edito ele, tudo, mas na hora de executar esse cara, deixa eu tirar aqui, ó. Ele está dizendo que não encontrou esse cara, né, para executar. Vamos fazer o seguinte, no root, eu vou dar uma permissão total nesse cara. chmod 777 tarefa.sh. Vamos ver aqui se ele aparece como um script agora. Não aparece, né? Não aparece. Vamos fazer o seguinte, então. Já que ele não está executando esse cara diretamente lá do barra. Pode ser algum procedimento, alguma proteção do sistema, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um copy desse cara para o home dele, do usuário Emanuel, né? Então, tarefa. Eu vou copiar esse cara lá para o home dele. Ó. Permissão negada. Beleza. Mas engraçado, né? Porque eu tenho lá, ó, barra tarefa, ls menos ilh. Tem permissão, é privilégio de tudo, né? Eu acho que é porque está lá no barra root, ele não deixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cp, tá? Barra tarefa. Vou copiar ele para o home Emanuel. Joia? Jogar ele lá. Então, agora, dentro do home dele, do Emanuel, está lá o tarefa.sh. Certo? Se eu for executar, verificar a permissão dele, ls e ilh, do tarefa, ele me permite executar esse cara, né? Vamos ver aqui. Permissão negada lá no TTY. Ele executou. Antes ele não estava executando, né? Agora ele está com permissão negada nesse cara aqui, ó. Vamos dar acesso a ele? Para a gente ver a mensagem saindo, né? Eu vou aqui, ó. chmod 777. Ok? Vamos ver agora se esse cara vai poder, ó. Agora sim, ó. Entenderam aí, pessoal? O Emanuel não tinha permissão de acesso nesse arquivo que é o device, que é o terminal do usuário root. Ficou entendido isso? E aí o script agora executou, porque eu dei a permissão para ele, o root deu a permissão total para o terminal. Agora a mensagem é colocada na tela aqui. Tá certo? Então, se a gente for lá no o usuário, não tem acesso ao etc cron tab, mas tem o cron dele, né? Cron tab dele, com o edit. Então a gente vai ver lá, ó, que é para ele rodar de... Ficou sem áudio? Todo mundo está sem áudio? Beleza. Tá com algum eco, tá chiando, pessoal? Tá tranquilo? Posso continuar?
Porque às vezes começa a dar falha a bateria. Aí eu já trocaria agora. Beleza, então. Então, ó, a tarefa que está aqui para o usuário, tá certo? É para ele rodar de 1 em 1 minuto. Então, ó, de 1 em 1 minuto, o cron, se eu for verificar lá, ó, PS, lá no usuário, é... ver aqui, ó. Tarefa. Não encontrou nada. Não, grep, né? Grep, tarefa. Então, ó, agora ele está em sleep. Mas daqui a pouco ele vai entrar, tá certo? E vai jogar na tela aqui do root. Por quê? Porque o agendamento, ele está de 1 em 1 minuto. Ó, vamos ver aqui, ó. Daqui a 10 segundos, ó, tá em 52, já deve ser agora, né? Vamos ver, ó, ele vai entrar. Vai bater aí o tempo cheio de 1 minuto, aí entrou aí, ó. Joia? Foi um agendamento do nível do usuário lá que ele fez. Então aqui no root, se eu entrar lá no cron do usuário, na tabela cron do usuário, que fica lá no var spool, cron tab Emanuel, aí eu posso chegar aqui, ó, pessoal, aumentar, sair, que vai ter o mesmo efeito da edição desse cara pelo próprio usuário, né? Vai estar comentado lá, ó. Não entra mais. Não entra mais. Beleza? Agora, a gente vai ver aqui, ó, simulando o deny, né? Eu posso ter esse arquivo, por padrão, o allow, ele não é criado. Por quê? Porque, por padrão, todos os usuários têm acesso ao comando cron tab para criar seus próprios jobs. Se você não criar, também os usuários vão ter. Agora, se você criar o blacklist com.deny, o usuário não consegue editar mais e criar jobs. Então, vamos criar aqui o administrador, né? Ó, o administrador foi lá e vai editar, né? Nano barra etc pronto deny. Pode acontecer, pessoal, do arquivo não existir, tá? Ó, ele não existe. Mas, opa, tá entrando aí a rotina, né? Por que está entrando? Tá na memória lá. Eu vou ter que dar um restart aqui no cron. Eu vou dar lá ó, service cron. Por quê? Aquele agendamento do usuário Emanuel, apesar de eu ter comentado a linha, ele deve estar na memória, né? Aquela informação lá. Então, ó, quando eu restartei, não é para ele entrar mais. Vamos ver se isso aí vai acontecer. Então, vamos voltar aqui, ó, nano barra etc nano barra etc cron.deny. Não tem nada nesse cara. Aí eu vou criar aqui, ó, que o Emanuel não pode criar agendamentos do cron. Ele está nessa blacklist. Olha ele lá, ó. Joia? Não pode mais. Então, eu estou no root e defini essa regra aí. Então, vamos lá no Emanuel, agora, e eu vou dar um comando aqui, ó, crontab, -E, para editar minha lista do cron. E aí, olha que ele me mostrou aí, ó. You, Emanuel, are not allowed to use this program, crontab. See crontab 1 for more information, né? Então, funcionou. O cron.deny é minha blacklist. Qualquer usuário que eu colocar lá, nega o acesso ao programa. Ele o usuário,
logado com o perfil dele, ele não consegue criar mais jobs. Beleza? E aí a gente vai reproduzir um aqui, tá? Como eu falei para vocês, podem ser que os arquivos não existam, mas se você criar a regra que o comando vai fazer, é primeiro consultar esses caras. Ok? Pessoal, informação aqui, ó, essa aqui, ó, não esqueçam, nunca. O arquivo etc crontab só é editável pelo root, só e somente só. O cron de cada usuário que não é administrativo é ele próprio com o comando cron. E aí a gente tem o comando crontab, que é para os usuários, certo? A gente tem aqui, ó, o E para editar, o R, ele remove as entradas todas que estão lá dentro daquele arquivo. O L, lista, e o U, né, é para você definir um usuário específico para editar aquela linha lá. Então, por exemplo, eu não preciso eu simulo estar com o usuário e entrar naquele arquivo dele. Então, por exemplo, eu estou aqui no root, tá? No root, aí eu vou digitar lá, né? Cron tab. Se eu digitar cron tab -E, ele vai entrar no meu usuário root, no meu cron tab aqui. Tá certo? Vou até apagar aqui, ó. Só que eu quero entrar no do Emanuel. Eu vou editar o Emanuel. Então eu vou colocar lá, ó. Certo? Menos edit usuário Emanuel. Aliás, aqui, ó. O edit. Cron tab o Emanuel. Mas é isso mesmo. Cron tab o edit, né? O usuário Emanuel. Ó, usuário Emanuel, Keynote. Ah, tá. Eu não tinha visto a mensagem que ele está dando aqui. Ele está dizendo que o usuário Emanuel não pode usar esse programa. Então, eu como root, estou tentando alterar a tabela, simulando que sou o Emanuel, para editar a tabela do Emanuel. Aí está dizendo que não pode, né? Porque a gente criou lá no Denai, colocou esse cara para ele não executar o comando, né? Agora, eu tirei ele aqui do Denai, e se eu utilizar lá, né, o edit user Emanuel, aí ele entra no arquivo do Emanuel. E tem lá, né? Eu posso editar aqui, colocar um outro. Eco teste. Ele não vai printar isso aqui, né, pessoal? A gente já viu por quê. Ele roda em segundo plano. Aí tá lá, ó, né? Repetir a operação. Vamos salvar esse cara. Isso aí. Ele está dando um erro aqui, ó. Bad command. Ah, ele está dizendo que a tabela está errada lá com alguma coisa. Vamos ver lá. Alguma coisa eu coloquei errado lá. Então eu tenho minuto, hora, dia, mês, semana. Aí foi um a mais, ó, um asterisco a mais aqui. Joia? Vamos ver lá. Aí ele salvou, né? Pronto. Se eu quero só listar, aí eu boto aqui, ó, o L, né, de list do usuário Emanuel. Aí ele só me listou, né? Só me apresentou. Caso eu use o D, aliás, o R, né, de remove, para deletar, aí o que ele vai fazer? Ele limpou tudo lá, tudão. Vou dar um L aqui, ó, no crontab for Emanuel. Então ele apaga tudo. É diferente lá do et, né, que você define um job para limpar, para excluir, né? Ele apaga tudo da lista dele lá de jobs. Beleza? O Anacron. O Anacron a gente não vai poder reproduzir, mas ele é bem simples.
Eu tenho aqui, ó, o etc Anacron Tab, tá joia? E esse cara, eu posso criar dentro dele, editar ele exatamente como eu dito o barra etc cron tab. Ele é uma configuração global, tá? Eu não tenho os usuários criando o cron, o anacron, tá certo? E aí ele tem umas coisas interessantes aqui, que eu posso jogar dentro desses diretórios aqui, ó, o cron, daily, cron weekly e cron monthly. E o script que eu colocar dentro desses diretórios, eles vão ser executados. Quando? Se eu colocar no daily, ele vai executar diariamente aquele cara. Se eu colocar dentro do month, ele vai executar mensalmente. Se eu colocar dentro do diretório weekly, ele vai executar semanalmente. Qualquer script. Lógico que ele tem que estar lá como executável, né? Tem que ter lá a inicialização dele lá, a primeira linha, o cabeçalho lá, chamando o shell, né? O shell que vai ser o executor dos comandos, certo? Só que ele tem o Anacron, aquela funcionalidade que a gente já falou. Ele vai executar o nosso agendamento periodicamente, mas na primeira oportunidade que ele puder. É baseado assim, se o computador tivesse desligado, na hora que estava para executar, por exemplo, semanalmente, então, quando for ligado, depois de 2 semanas, ele vai ver lá, opa, está aqui dizendo que é para rodar semanalmente. E aí tem 2 semanas, o computador for ligado, eu vou rodar. Aí ele roda o comando. Mensalmente, também a mesma coisa. Diariamente, o computador ficar 2, 3 dias sem estar ligado. Quando ligar, ele roda. Wellington, se o usuário tiver com o SU, ele é o root, né? Ele é o root. O root pode fazer, certo? Mas entenda o seguinte, a funcionalidade para o nível do usuário. Aquelas rotinas que o usuário ali quer fazer. Tá? E agendar como se fosse a máquina dele pessoal ali, o desktop dele. Tá? Então ele tem o cron, o comando cron para fazer isso daí, não o cron tab. Tá? Porque o cron tab, o etc barra cron tab seria as rotinas que o administrador quer colocar ali essenciais para o sistema. Tá? Já o usuário comum, aí ele vai usar o comando cron tab, que vai criar no perfil dele, lá no barra var spool, os agendamentos para ele, bonitinho ali. Tá? Ele não precisa estar lá dentro do etc barra cron tab. Deixa só o administrador, só o root criar rotinas administrativas ali. E permite para o usuário comum lá o anacron. Desculpa, o cron tab. Tá certo? Aí a gente tem essa sintaxe aqui, ó, para o anacron. Qual que é essa sintaxe? Para vocês entenderem. Eu tenho qual que é a frequência, tá, de execução. Aí eu posso dizer, eu tenho uma numeração, né? O 1 quer dizer que é diária. É de 1 em 1 dia. 1 em 1 dia. O 7 é de 7 em 7 dias, semanais. O 30, de 30 em 30 dias. Ah, tenente, eu quero quinzenal. Você coloca 15, né? 15 em 15, aí ele vai ver. O computador estava desligado quando bateu 15 dias. Aí bateu 16, 17 e o computador foi ligado. Aí ele vai ver lá, opa, tá a rotina aqui dizendo que é para rodar de 15 em 15 dias. Aí ele vai e roda, né? Porque já passou 2 a mais. Já no caso se você agendasse com o cron, isso não iria acontecer. Se você colocasse assim, olha, eu quero que ele rode de 15 em 15 dias. Colocou lá, né? Só que quando bater o período lá, se passar, ele não vai entrar de novo. Só depois dos outros 15 dias, né? Depois que chegar a atingir de novo o ciclo dele, aí entra de novo. Mas o Anacron tem essa inteligência de perceber que, opa, não rodou, mas eu tenho condições de rodar agora. Eu vou colocar para rodar. Joia? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, tá? Para ele executar diariamente. Então, vamos supor que é para rodar diariamente. Aí amanhã, o computador vai rodar aquela rotina. Só que o computador está desligado.
Aí no dia seguinte o computador é startado. O Anacron vai entender isso daí, aí ele vai dar um delay de 30 minutos. Assim que o computador for ligado, que ele reconhecer que aquela rotina não entrou no dia anterior, aí ele vai aguardar 30 minutos e aí vai iniciar o comando, certo? Eu tenho aqui esse arquivo de log que ele vai registrar, certo? Num arquivo, todas as vezes que o comando ele executa. Por quê? Porque é esse log aí que vai saber, vai dar a informação de que o job não entrou, né? Bom, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer? O job rodou hoje, ele é diário, né? Rodou hoje. Aí, amanhã ele não entrou. Não entrou, por algum motivo. A máquina estava desligada, o daemon não estava ativo, não entrou. No dia posterior, como é que o Anacron vai saber que ele rodou hoje, mas não rodou no dia subsequente, né? Então ele olha esse log e vê, opa, a data de hoje é tanto. Opa, no dia anterior, ontem, já que é diário, era para ter rodado, o cara lá não rodou. Eu vou rodar agora. Aí, pum, roda, né? Beleza? Aí tem aqui o Anacron, né? O arquivo do Anacron. Certo? E aí eu trouxe, deixa eu ver aqui do arquivo. Olha que exemplo que eu já dei para vocês. As informações diário, mensal. Joia? Aqui, ó, esses dois exemplos aqui embaixo. Primeiro, ó, ele vai rodar diariamente. O computador for ligado e percebeu que rodou aquele rotina, ele espera 5 minutos, grava o log dentro desse cron dele, certo? E roda esse. Ele vai rodar tudo que tiver dentro daquele diretório lá do cron dele. Ó, isso aqui, ele não é rodar, ele não está rodando esse arquivo aqui. Isso é o diretório. Então, é aquela questão que eu já falei para vocês. Eu posso dar um split, dividir ali dentro de um diretório a execução de vários scripts. Eu não posso definir, por exemplo, eu podia definir aqui o comando do script diretamente, mas quando eu defino o endereço do diretório, o comando vai entrar dentro dele ali, daquele diretório, e vai executar tudo que está lá dentro. Eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, set, aí é semanal, né? Caso semanalmente ele entre, não esteja ligado o computador e ele perceba, no primeiro momento que ele puder, ele vai, quando ligar a máquina, aguardar 10 minutos, aí registra no weekly, que foi feita a execução, e roda lá o diretório cron weekly. E aí olha aquela variável lá, ó, month, certo? Mensalmente, aguarda 15 minutos, e aí executa lá tudo que tiver dentro do diretório cron monthly. Tá? Então aqui, ó, eu listo uma tabelinha rápida aí para diferenciar o Anacron do cron. Então o cron, a granularidade dele é a mínima possível, minuto. Já a do Anacron é dia. É o máximo de granularidade que ele chega. Ele pode ser, o cron pode ser agendado por qualquer usuário, desde que ele não esteja dentro do deny, do cron.deny. O Anacron, somente o superusuário pode fazer agendamentos com o Anacron. Agendamentos com o cron, certo? Depende do ambiente 24/7. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele é ideal para aqueles casos onde eu tenho um problema no servidor. Então, o tempo todo vai estar lá. Eu sei que quando bater aquele horário, aquele tempo, ele vai e roda aquela rotina. É difícil, de repente pode acontecer, né? O servidor foi reinicializado para trocar um componente, mexer em alguma configuração, e aí era o momento que ia entrar o job. Perdeu. Só vai rodar no próximo ciclo. Tá? O cron tem essa desvantagem. E o Anacron, ele supre essa desvantagem. Tá? Então, ele não depende do sistema 24/7, né? O 24/7. Então, o cron é ideal para servidores,
Já o Anacron, ele é o notebook. Então, o usuário ali que pode, de repente, gerar uma rotinazinha ali, o notebook vai ser desligado. Assim que for ligado, depois, vai lá, entra na rotina e faz o backup, faz a execução de algum procedimento. O cron utiliza, né? Você utilize o cron quando depender de execuções em horários bem específicos. Já o Anacron, eu não preciso ter essa dependência de rodar num horário bem específico. É na hora que a máquina for ligada e ele vê lá que tem que rodar diariamente uma rotina, ou tem que rodar semanalmente ou mensalmente. Beleza? Aí, pessoal, vamos aqui para os exercícios. São poucos, tem uns 4, eu acho. E aí a gente já finaliza. Olha aí, ó. Na administração de um sistema Linux, para fazer com que o arquivo, né, verserve.sh seja executado todas as quintas, às 23h45, deve ser utilizada a seguinte linha de comando lá no crontab. Aí ele está lá, né? Cron, alguma coisa, essa aqui a gente já descarta, né? Já descarta. Certo? Esse true aqui não está no formato que a gente viu lá, né? Minuto, hora, dia do mês, dia da semana, usuário root, ou usuário comum, e o comando. Aí sobrou essas duas opções, esse aqui também, né? Vamos descartar logo. Sobrou essas duas opções aí. Só que ele quer às 23 horas, tá? E 45 minutos. Então a gente sabe que o primeiro campo lá é minuto, né? Lembra que a gente vem na ordem inversa? Comando, né? Usuário, dia da semana, mês, data, hora, minuto. Olha a ordem inversa, né? Então, ó, só sobrou, pessoal, por eliminação, rapidinho, essa daí. Tá certo? Beleza? Ficou entendido aí? Wellington, tu foi na pegadinha, cara. Tu foi lá, ó, 23 horas e 45 minutos. Não é hora e minuto. É a ordem inversa, né? Pessoal, não esqueçam disso. Comecem na ordem inversa, da direita para a esquerda. Certo? O comando, o usuário root, tá? Aí depois vem dia da semana, mês, data do mês, hora e minuto. O primeiro campo lá é minuto. Primeiro. Pessoal, tranquilo, né? Beleza? Tá aí. Essa aqui foi pegadinha, pessoal. Foi pegadinha. Façam isso dizendo, ordem inversa. É a ordem inversa. Beleza? Aí, vamos lá, não erra mais. Não erra mais, Wellington. Essa não é para errar mais. Aí, ó, outra questão. Ó, considere que o administrador de rede tem elaborado uma rotina com o nome, certo? Para a verificação de problemas de integridade em um disco rígido do servidor. Para agendar a execução automatizada da rotina, o administrador decidiu editar o arquivo etc crontab, com o objetivo de que a execução ocorresse todo domingo, às 3 horas da manhã, e inseriu como usuário root a entrada seguinte, certo? Então, olha lá, ó. Eu tenho a rotina, tá certo? É executar o diretório aqui, né? Essa é a rotina. Ele está aqui, ó. Beleza? Só, pessoal, que já começa uma incoerência aí. Eu tenho que ter, no mínimo, espaço ou tabulação no meu arquivo. Porque o que eu separo, minuto, hora, né, data, né, mês, dia da semana, o usuário root e o comando, pode ser tanto o espaço ou tabulação. Qualquer um vai funcionar. Só que o que está dizendo aí é o seguinte, root, opt, rotina, ponto, né, sh. Isso aí, pessoal, é um item só. Se é um item só, tá beleza? É como se ele estivesse suprimindo aqui o usuário root, vamos supor. Mas de cara, a gente sabe que ele não vai executar essa rotina aqui, ó. Porque se isso aqui é um script, esse cara aqui, de cara, você olha e sabe que ele não é o arquivo de execução, pô. Se ele tivesse separado aqui, aí sim.
de cara olhando, está errado. Logo de cara. Duas situações. Duas situações. Ou o cara da banca errou, na hora de digitar, não colocou o espaço, ou ele colocou de sacanagem. Entendeu? Tem essas duas possibilidades. Tá certo? Não, também outra coisa. Muito bem, Wellington. Olha, esse é um caractere especial. Lembra lá? Eu não posso criar um arquivo com esse caractere, pô. Olha lá, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Nano teste ponto cifrão H. Vamos ver, ele criou, né? Vamos ver aqui qualquer coisa. Vamos ver. Criou, né? Beleza. Imaginei que ele não fosse criar por ser um caractere especial. Beleza. Aí vamos lá. Vou voltar para a questão. Então aqui está de cara tá errado. Mas vamos avaliar, tá? Vamos considerar que ele tivesse separado. Então eu tenho um campo aqui, eu tenho outro campo aqui. Vamos considerar, tá? Tem um outro campo aqui. Aí eu botei o dia da semana. Olha que ele botou aqui, ó, junto, né? Vamos quebrar esse cara aqui, ó. Ah, também, né? Bem observado também, viu, Wellington? Lá em cima são arquivos diferentes. Então, na hora que ele colocou para sacanear mesmo. De todo jeito, não teria condições nenhuma de executar esse arquivo, que esse arquivo é diferente, não é o mesmo. Tá certo? E ainda colocou junto o root lá. Então, é só para o cara perder tempo, né? A gente, como já sabe, nem ia perder tempo aí. Poupou, foi embora. Já iria embora. É errado e já iria embora. Mas vamos ver aqui. Vamos supor que tivesse separado aqui. Então, olha outra vez aqui, ó, ele colocou dois caracteres juntos. Então, vamos considerar isso aqui como o dia da semana. Dia da semana. Então, eu teria depois aqui, ó, o mês, né? O mês. Depois, esse 5 seria a data, tá? O asterisco primeiro seria a hora e o primeiro asterisco lá seria um minuto. E eu teria todos os campos. Poderia essa possibilidade existir? Poderia, tá? Poderia existir sim. Ele colocou isso aqui para confundir o cara, para o cara saber, tá 0, 0, então não tá errado. Teria que ser só um 0. Tá? Mas 0, 0 é 0, né? 0, 3 é 3. Então, eu tenho garantia de que vai funcionar. Tá? Se colocar lá. Mas, muito provavelmente, vai funcionar. Só que a pegadinha que ele colocou foi aqui, ó. Muito bem observado pelo Wellington. O cifrão aqui e aqui não é cifrão, lá em cima, então não é o mesmo arquivo. E também ele colocou junto aqui, ó. Então é um único elemento, esse cara aqui, ó. E não é o mesmo arquivo. Beleza? É errado. Erradíssimo, né? Vamos para outra. Deixa eu ver aqui, pessoal. Acabou que a tela... Beleza. Então, ó, no Linux, o comando similar ao et está limitado a uma única execução, ou seja, o comando é executado em determinado horário e não repetidas vezes. Tá? No Linux, o comando similar ao et está limitado a uma única execução, ou seja, o comando é executado em determinado horário e não repetidas vezes. O que ele quer dizer com isso daí? Ele está se referindo ao quê? Ao cron? Né? Não sei, vamos ver aqui, ó. No Linux, me deixou na dúvida aqui. No Linux, o comando similar ao et está limitado a um... Ele só está tentando se referir ao cron, né? Então ele está dizendo aqui, ó, o comando que é similar ao et. Então o que é similar ao et? Pô, é o cron, ele está se referindo ao cron. Em funcionalidade, né? Está limitado a uma única execução. Ou seja, o comando é executado em determinado horário e não vai repetir várias vezes. Está errado, né? Se ele estivesse se referindo ao cron, ok?
Se ele estiver se referindo ao cron, está errado. Beleza? Vamos lá para a última questão. O cron é um programa de agendamento de tarefas. Se o analista de suporte quiser verificar os arquivos cron dos usuários, ele precisará ser o root. Perfeito, né? A gente até simulou lá. O próprio usuário, Emanuel, tentando ver lá no var, spool e cron tab, então acessa o arquivo dele. Beleza? Considerando que o usuário corresponde ao usuário dono do próprio cron tab dele, tá? O comando cron tab coloca os arquivos dos usuários no seguinte diretório. Tá? E aí, pessoal, tá tranquilo, né? /home, nada a ver. sbin, ó, o home é o home do usuário. sbin de comandos do administrador, né? No /boot, está lá somente a imagem do kernel. No user, esse cara não existe esse aqui, tá certo? Só sobrou o /var, pessoal. Então, fica tranquilo que o /var, pessoal, tem são 3 diretórios essenciais. O /var log, todos os logs dos sistemas, tanto do sistema quanto dos subsistemas, né? Tipo DNS, Apache, a gente vai ver mais na frente. A gente tem o cache, dentro do cache, aí a gente tem alguns programas que guardam bancos de dados, informações úteis para os programas no /cache, /var cache. Quais são? 2 exemplos aqui, o apt-get, ele usa o banco de dados dele, está lá dentro, tá? Cache, apt, alguma coisa, tá? A gente tem o locate, tá? Que fica lá também no cache, que auxilia o banco de dados do locate, do comando locate. E a gente tem o spool, que é o terceiro mais importante diretório que fica dentro do /var, e aí ele vai guardar os agendamentos, tanto do et quanto do apt, tá? Tanto do cron quanto do et, né? O apt-get de instalação de comando fica lá no /var cache, né? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, var spool, cron e o nome do usuário. Beleza? E aqui, pessoal, a gente finaliza a nossa aula sobre agendamentos de job. Eu espero que vocês saiam da aula agora com uma outra visão sobre todos os principais jobs. Então, a gente tem lá, recapitulando aqui, a gente tem o et, vai executar uma única vez e o job é descartado. O et, ele tem o daemon dele, que é o etd, é o daemon dele. Tá? Um auxiliar dele é o bet, é um comando que a gente cria um job, ele também vai executar uma única vez e vai ser descartado, só que ele vai entrar no momento que o servidor estiver aliviado para executar. Tá? Então, quando a gente cria esse job, ele fica agendado como o daemon do et, vai lá, fica lá, o et vai ficar monitorando para entrar esse cara, só que só no momento que o servidor estiver aliviado, ele vai e executa, o que foi criado pelo bet. A gente tem o cron, que vai executar periodicamente, mensalmente, diariamente, anualmente, ou por hora, minuto. Tem a maior granularidade. O daemon dele é o próprio cron, certo? E eu edito as configurações do cron de maneira global, do administrador root. Eu administro lá no /etc cron tab. Só o root, o superusuário, acessa esse cara. Mas usuários comuns, eles podem utilizar o daemon do cron, o programa cron, para criar agendamentos deles. Tá? Mas é um programa à parte. Os usuários não usam o etc cron tab. É um programa à parte, que é o cron tab. Então, ele vai lá usar o cron tab -e para editar a tabela dele de cron, que fica lá no /var spool cron tab e o nome do usuário. Vai criar lá no perfil daquele usuário aquele arquivo lá. Tá? E aí a gente tem lá o
o cron tab menos E para editar, o cron tab menos L vai listar, o cron tab menos R remove, o cron tab menos U, aí eu especifico o usuário que eu quero, aí eu tenho que usar em conjunto, né? Com o E para editar o usuário específico, o L com o U, listar o usuário específico, e o R com o U para remover para um usuário específico. Tá? A gente tem o anacron, que o anacron, ele tira uma limitação do cron, que caso o job tenha passado da hora de executar e por algum motivo ele não executou, ele não vai executar mais, o cron não executa mais. Já o anacron, ele tira essa limitação. Ele executa no primeiro momento oportuno de que ele visualize que aquele job não entrou naquele momento e vai e roda. Tá? A granularidade dele é menor do que a do cron, então ele tem lá, pode rodar mensalmente, diariamente, tá? Pode quinzenalmente, a gente colocando lá no /etc anacron. Então, a gente coloca lá o 7 é semanal, 1 diz que é diário, né? 15 semanal, 30 mensal, coloca lá. Tem o campo delay, que a gente define lá, assim que o anacron perceber, aí ele vai, aguarda ali tantos minutos e inicia aquela rotina. Tá joia? Outra informação é que o anacron, somente o root pode editar. Lembrando vocês que está lá dentro do etc. Lembra? Lá no /etc a gente já viu que a maioria dos comandos, dos programas, eles guardam dentro do etc arcos de configuração, de parâmetro dos comandos. E esse /etc, por questões de segurança, somente os administradores ou quem tem perfil de root, de superusuário, é quem editam esses arquivos. Joia? Por isso que a gente tem o cron tab comando para os usuários, para permitir que eles criem agendamentos, mas é em outro local, no /var, spool, cron tab e o nome do usuário. Pessoal, vocês não vão errar mais questão nenhuma sobre esses comandos aí, sobre essas funcionalidades de agendamento de jobs, beleza? Então a aula era isso daí. Espero que vocês tenham tido um entendimento de todo o assunto, com tranquilidade. Revisem. Vou colocar uns exercícios para fixação, beleza? Então era isso. Sábado a gente tem mais. Tá joia? Fiquem com Deus, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, falar ou dar alguma sugestão, tá? Alguma coisa que não foi passada aí. Hein, pessoal? Joia? Beleza, então. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Papirem forte, que essa é nossa, pessoal. Ninguém tira. Essa é nossa, beleza? Fiquem com Deus. Até mais. Terminando a aula aqui.